Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jarly Igor e, junto com a Raquel e com o Luiz, nós preparamos esse podcast especial para vocês para falar de um assunto muito importante, que é o envelhecimento. E mais precisamente, como a espiritualidade e a religiosidade aparecem no processo de envelhecer. E é muito mais interessante pensar nesse tema, na discussão dele, quando nós olhamos para a realidade que nós estamos vivendo no momento. Um momento de pandemia, onde os idosos, por serem um dos principais grupos de risco, tiveram que se isolarem, tiveram que se distanciarem dos seus filhos, dos seus netos, da sua rotina, tiveram que deixar de ir para a missa no domingo, para a praça, de jogar com seus amigos. E para eles, a espiritualidade nesse momento pode ser um apego. Eles podem se sentir apoiados nisso, em algo externo, em algo maior, nas suas crenças, na sua fé. Principalmente eles que estão de forma muito mais próxima, com o olhar para a finitude. E como a espiritualidade pode aparecer como uma forma de preencher esse vazio, de responder algumas dúvidas, de preencher essa solidão que aparece tão forte para eles. Infelizmente, a sociedade ainda olha esses idosos como pessoas que já tiveram o que tinha que dar, como inúteis, improdutivos. Mas na verdade, esse podcast foi feito especialmente para que a gente possa pensar que essas pessoas que estão envelhecendo, elas ainda têm muito para contribuir com novidades, com inovação, com suas experiências. Algumas religiões olham para essas pessoas como os grandes anciãos da fé, como aqueles que começaram a construir a história. Mas na verdade, nós precisamos olhar para eles não só como pessoas que começaram a construir a história, mas como pessoas que ainda estão construindo a história, que ainda estão contribuindo. Então, é, eu, a Raquel, o Luiz, junto com a nossa equipe, a Tanise, a Ediene, a Beatriz, convidamos você para que se sinta pertencente a esse trabalho, a nossa equipe, que foi feito com muito carinho. Também agradecemos à professora Larissa Linardi por ter nos proporcionado realizar esse trabalho. E agora eu passo a palavra para o Luiz, dar continuidade à discussão de uma forma mais teórica. Espero que vocês gostem muito do nosso podcast. Olá pessoal, quem está falando agora é o Luiz, espero que todos estejam bem. E dando prosseguimento ao que nosso colega Diarli colocou, podemos observar que as pesquisas elas apontam uma significativa crescente de taxa demográfica de idosos na nossa sociedade atualmente. Então, dessa forma, isso justifica a importância não só de estudos sobre essa temática, que tem crescido bastante, mas também de discussões como essa que a gente está tendo aqui hoje. Inicialmente, eu gostaria de citar os autores Mesquita e Portela, 2004, onde os mesmos colocam que o envelhecimento ele é um fenômeno biológico, psicológico e também social, que toca o sujeito em toda a sua existência. Ou seja, essa é uma fase da vida em que ela envolve completamente o ser humano em todos os seus aspectos. E isso faz com que ele transforme a sua relação com o tempo, com o mundo e também consigo mesmo. Portanto, enfrentar a experiência da finitude da vida é de muitas formas uma vivência complexa e específica para cada ser. Então, diante disso, pessoal, em meio aos estudos acerca da temática, é possível refletirmos que quando o sujeito ele se depara com a velhice, a consciência da finitude ela aproxima questionamentos sobre a sua própria existência. A gente pode citar como, por exemplo, o fato de repensar sua vida e se a viveu como gostaria, né? A, por exemplo, se ele tem arrependimento, né, sobre muitas coisas da sua vida.
sobre as suas relações, a qual estabeleceu com sua família, com amigos, com suas crenças, com familiares e, mais importante, sobre a sua relação com a finitude, né? É bem comum que os idosos eles escutem discursos formados na nossa sociedade, em que já não precisam fazer nada, que não tem mais o que aprender, e que até escutam algo mais forte, né? Em que, por exemplo, eles não têm mais utilidade, né, no nosso mundo. Mas diante de alguns autores, a gente vai contrariar essa ideia. Eu gostaria de citar também o Arruda e o Schneider 2014, onde os autores eles colocam exatamente isso que o idoso tem ao olhar para sua morte, onde ele pode se deparar com um momento em que questiona o sentido da vida, né? Pode relembrar sua caminhada, suas experiências, aprendizados. E também eu gostaria de citar os autores Chaves e Gil 2014, onde os mesmos eles relatam que a expectativa da vida e a perspectiva de longevidade, caminhando junto com a consciência de finitude de vida, podem atingir a reflexão acerca da importância da espiritualidade no envelhecimento, algo que é fruto da nossa discussão aqui hoje, né? Para os autores, a espiritualidade ela é caracterizada principalmente como um apoio, como uma relação com o sagrado. Ela está voltada para a relação com o indivíduo, com o que está além de si mesmo, de modo que nessa espiritualidade o idoso ele encontra um suporte para vivenciar os processos a quais ele se depara na sua vida e que não pode ser encontrado em outras fontes, senão naquilo que não pode ser explicado, mas o que pode ser sentido por eles. Eu gostaria também de citar os autores Bassett e Witter 2010, onde os mesmos eles colocam que o processo de envelhecimento ele tem sido alvo de muitas pesquisas e discussões de forma ampla e interdisciplinar. E os resultados eles nos levam a observar uma existente perda e limitações inerente aos idosos. Dessa forma, pode ser compreendido como mais um exemplo do que demanda o idoso a refletir sobre a sua existência, as suas conquistas e também, acima de tudo, sobre a morte. Diante disso, o Rocha 2008 ele coloca que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela reconhece a importância da espiritualidade para a qualidade de vida e também inclui nas considerações acerca da avaliação e promoção da saúde em todas as fases da vida. Dessa forma, o idoso ele está incluso também nessa colocação da OMS. Bom, pessoal, eu também gostaria de trazer a reflexão do Balbinotti 2017, onde esse autor ele conclui que a espiritualidade ela faz parte do comportamento do indivíduo durante todo o seu ciclo existencial, pois abraça o movimento como o perceber, o pensar, o conceber, o sentir e o acreditar. Dessa forma, auxiliando o sujeito na compreensão e no acolhimento também da consciência de finitude da vida na etapa do envelhecimento. Diante do que é colocado pelo autor, a gente pode enxergar a relevância da espiritualidade nos processos da existência, pois a partir dessa sua obra, ela é comprovada através de estudos que afirmam que desde a antiguidade, a espiritualidade ela é tida como muito importante na evolução dos indivíduos, principalmente para encontrar respostas que acalmassem as ansiedades, os medos e as ameaças a que todos estão sujeitos. Entre elas, a finitude, algo que é abordado aqui conosco nesse nosso podcast, né? E retornando também, pessoal, ao Rocha 2008, um autor em que já citamos anteriormente, ele coloca que o envelhecimento ele é um processo que exige transformações de caráter emocional
e afetivo para a construção de uma visão de mundo num processo de desenvolvimento. Um processo esse em que tende a afindar em um tempo próximo, algo que nos faz refletir, não é mesmo? Em que tempo próximo seria esse que o autor coloca. Segundo o mesmo ainda, o Roche 2008, ele também traz a ideia de que esta experiência ela oportuniza a intensificação das questões espirituais, uma vez que a espiritualidade espontaneamente surgida, ela tem possibilitado aos seres humanos de encontrar poderes para lidar com o que é impossível. E aí ele traz como exemplo os enigmas que envolvem o princípio e o final das coisas, remetendo à ideia de finitude da vida, não é? Então ele coloca aí que é uma forma de o idoso ele ter um acolhimento, um suporte na compreensão, né, da consciência de finitude da vida durante a etapa do envelhecimento. Algo que também foi trazido pelo Bob Nocht, 2017, o autor que eu citei aqui anteriormente. Bom, pessoal, então agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Raquel, para que ela nos traga um pouco mais sobre esse nosso tema de espiritualidade e do idoso frente à finitude da vida e nos traga um pouco mais de conhecimento, né? Então, eu estou passando agora a palavra para a Raquel. Boa noite a todos, espero que ninguém esteja entediado nem dormindo. E para dar continuidade a esse nosso diálogo, essa nossa conversa e complementar um pouco do que os meninos trouxeram, é interessante que a gente possa falar sobre esse processo de envelhecimento, né, que exige transformações do caráter tanto emocional e afetivo, né, para a construção da visão do mundo frente a esse processo de desenvolvimento que tende a afindar em um tempo próximo. E esta experiência, ela intensifica as questões espirituais, uma vez que a espiritualidade espontaneamente surgida, ela tem possibilitado o encontro de poderes para lidar com o que é impossível. E aqui nós podemos trazer como exemplo os enigmas que envolvem o princípio e o final das coisas. A finitude, ela trazida por Benicá 2003, ele diz que é uma realidade incontestável que tem sido pouco, né, falada nas sociedades e a diferentes culturas que sempre buscaram e desejam meios para manipular e dominar o envelhecimento e a morte. E pegando esse pensamento de Benicá, a gente pode trazer que à medida que as pessoas começam a tomar consciência de sua finitude e elas passam a compreender a vida e a sua complexidade, tendem a rever seus valores, suas crenças e ações, e isso possibilita ao idoso um espaço para expressar seus sentimentos e o seu modo de ver o mundo diante dessa nova fase. Assim, nós podemos ver que a fé e a espiritualidade, elas começam a tornar, né, se tornam algo que nutre e supre o ser. Logo, é como se o idoso ele identificasse que em seu ser há algo inacabado, e assim ele começa a valorizar o crescimento espiritual e começa a buscar auxílio, né, desta fé, desta espiritualidade para seguir seu caminho. Esse encontro espiritual ele representa significados únicos na etapa madura da existência do ser humano. E essa espiritualidade ela pode ser compreendida como um investimento do sujeito, né, para a promoção de significados e paz interior. Ela não se prende aqui, essa espiritualidade, a religiões, mas sim a forma como ela é praticada individualmente pelo sujeito, da forma que ele expressa sua fé, não necessariamente dentro de uma religião em si. A espiritualidade ela é uma forma de enfrentamento da angústia da vida, e na velhice essas questões que aparecem de maneira mais frequente e em proporções maiores, fazendo com que esse idoso ele atribua sentido à sua vida através dessa espiritualidade.
essa espiritualidade, ela atribui, né, um novo significado à vida desse idoso, ela dá suporte, né, às angústias e às dificuldades, né, que acompanham o envelhecer, de modo que este idoso ele tende a usar suas orações, pedidos e rituais que o traga sentido e conforto. Para além de uma religião ou crença específica, a espiritualidade ela confere a crença em algo maior, sendo capaz de dar ao sujeito uma segurança para viver seus processos, de modo que, ao estar fortalecido em sua espiritualidade, muitos desses idosos eles conseguem encarar realmente a finitude como um processo natural, tranquilo, fazendo desta espiritualidade, né, sua força e sua coragem realmente de vivenciar a vida de maneira mais leve e mais feliz. Assim como a espiritualidade, ela obtém coisas positivas para a vida do idoso, ela também pode ser negativa, né, quando ela é vista sobre essa ótica da religião, que mesmo sendo o local onde esse idoso ele consegue manter ativo, né, se manter ativo nesse meio social e criar vínculos significativos com a comunidade, também são produtores de crenças que passam ao idoso essa visão de castigo. Por exemplo, quando esse idoso ele, né, entende que esse envelhecimento e possíveis adoecimentos que são decorrentes desse envelhecimento são castigos por erros cometidos na sua vida. Então eles trazem, eu estou passando por isso porque eu já fiz isso, isso e isso, então eu estou sofrendo porque eu já fiz isso anteriormente. Então eles trazem na sua crença, da sua religião, que o que eles estão sofrendo é um castigo. E isso cria um sentimento de angústia, a sensação de que o idoso tem uma dívida, né? Sendo isso um fator muito negativo para o envelhecimento. Mas, de um modo geral, o que se tem é que a fé, ela é causadora de benefícios, né? De vários benefícios para o idoso. Ela traz grandes benefícios para a vida do idoso e nela se encontram forças que o idoso vai encontrar essa força para conseguir finalizar esses ciclos e significar a vida e dar conta das questões que aparecem e que muitas vezes sozinhos eles não conseguem lidar. E a partir dessa fé, dessa espiritualidade, eles vão conseguir caminhar melhor, eles vão conseguir ter um suporte. De certa forma, é como se eles entendessem que ali eles podem contar, eles podem se apegar. Então é isso, pessoal. E para concluir, nesse momento eu passo a fala para o nosso querido amigo Diarley. Obrigado, Raquel e Luiz, que trouxeram aqui de forma mais teórica a importância de se conhecer, como o idoso ele lida com essa questão de finitude da vida, como a espiritualidade aparece para eles, muitas vezes como suporte, um alicerce, um aconchego, um conforto, como uma forma de responder a algumas dúvidas, de preencher o sentimento de angústia, de solidão, que muitas vezes invadem esse idoso, que muitas vezes se sentem inúteis, muitas vezes se sentem sozinhos, sabe? Nós agradecemos você que nos ouviu até aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre essa temática de tamanha importância se discutir e que você possa discutir ainda conosco a respeito disso e que nós possamos sempre olhar para esses idosos como pessoas capazes, como pessoas influentes, como pessoas que ainda são tão criativas e que têm muito a contribuir para os nossos dias. Muito obrigado e até a próxima.